É a promessa do Salvador. A leitura nossa inicial vai ser de Gênesis 3,15. Vamos ver aqui. Eu vou ler esse verso. Gênesis 3,15. O que esse verso fala para a gente aqui a respeito de Jesus e do Natal, né? Vamos ver o que tem aqui. 3,15. Ó, 3,15. 3,15, não sei se todos encontraram, mas fala assim, ó. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tudo ferirás no calcanhar. Esse é o verso. Esse é o verso. Aí, foi isso que aconteceu quando a gente sabe que houve a dificuldade do ser humano lá de não obedecer a Deus e querer fazer do seu próprio jeito. E esse foi o pecado que tirou, então, o sossego de todos aqueles que estavam do lado de Jesus. No caso ali, eram nossos primeiros pais, né? Então, o que aconteceu? Que nessa promessa, é uma promessa ruim, né? Porque essa promessa, ela fala assim, ó, eu colocarei inimizade entre ti e a serpente. Ela é boa porque nós não queremos amizade com o inimigo, né? Nós não queremos. Mas aqui fala assim que ele, né, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ele ferirá a tua cabeça, ou seja, a gente passaria por dificuldades, mas a gente feriria o calcanhar dele. Por quê? Porque nós sabemos que quem feriu o calcanhar do inimigo foi Deus, foi Jesus. Né? Então, para que Jesus veio? Por que tem o Natal? O Natal a gente celebra o quê? O nascimento de Jesus, né? E se você falar para qualquer pessoa, é isso. Só que se você também colocar todos os valores do Natal, do nascimento de Jesus, para todo mundo que estiver ao redor, muitos não vão entender. Muitos vão achar que Natal é só para dar presente, para a família se reunir, não sabe mais o que ele significa. O verdadeiro espírito do Natal, né? O espírito do Natal é que houve um objetivo de Jesus vir aqui para nascer, para morrer, era para nos livrar do pecado. Até então nós estávamos à mercê do pecado. Até quando Jesus morreu para nos salvar, não tinha nenhuma chance de ninguém ser salvo. Sabe? Mas Jesus já tinha proposto isso lá no céu, quando foi lá no jardim que o inimigo venceu os nossos primeiros pais. Jesus já deu um primeiro cordeiro. Aquele primeiro cordeiro já exemplificava que Jesus vinha morrer por nós, né? Então isso que é o principal que a gente lembrar do Natal. E tem mais um verso aqui, o irmão, quem tem lá o verso na Bíblia aberta? Ah, vocês também tem no celular? Então tá. Nós temos aqui dois versos, Isaías 53, pode achar lá, e também Miqueias. Quem quer achar o Miqueias? Miqueias se escreve que é mais fácil de achar aí do que no livro. No finalzinho do Velho Testamento. Miqueias 5:2. Sério, que é isso? Daí eu deixo para você ler esse. Isaías 33? Isaías 53, 53, verso 4 e 5. Tá, achei. 53, 4 e 5? Isso, pode ler, irmão, para nós. Tá, 4 e 5. Tá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por feito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Então aqui está falando de Jesus, né? Ele se colocou à disposição do ser humano para nos salvar. Ele sabia que não tinha outro jeito, né? Então, assim, como a gente não amar uma pessoa que é a única que te dá um valor, ou seja, dá um valor exato para cada ser humano? E se a gente analisar assim que a gente consegue fazer poucas coisas boas, a gente percebe que a gente precisa ainda muito mais de Deus para a gente poder vencer. Mas Jesus, ele não se colocou só aqui na terra e veio e fez essa questão e agora foi para o céu e esqueceu de tudo. Não. Jesus está fazendo um trabalho hoje muito importante por nós. Né? Então, assim, esse começo de Jesus não é o fim.
Aí a gente conhece o que Jesus fez por nós, como que a gente não vai ficar tão grato a Jesus e poder compartilhar das coisas de Deus, mesmo no meio do sofrimento? Porque quando Jesus veio, foi isso que aconteceu, né? Ele veio para salvar todo mundo. E a maioria das pessoas que estavam ali do lado, Jesus conhecia, fazia o bem para elas, e muitas delas não estavam pensando da mesma forma sobre Jesus. Muitas, inclusive, por causa da sua posição de política ou de religião mesmo, não queria que Jesus sobressaísse. E era necessário que Jesus sobressaísse, porque Jesus tinha uma verdade completa. Verdade. Né? Quando Jesus veio, as pessoas estavam mudando totalmente aquela questão da religião, né? Até mesmo quem era responsável pela religião, que guardava sábado, lá os judeus, tudo, eles estavam colocando muita carga nas pessoas, né? E quando Jesus veio, ele falou assim, ó, é lícito fazer o bem no sábado, ele mudou algumas coisas e eles não aceitaram. Né? Inclusive isso levou as pessoas a perceberem. Você achou? Miqueias? Miqueias, qual que é? Miqueias 5, verso 2. É isso aí, então. Certo? É esse? Esse mesmo. É depois. Deixa eu ver. Acho que aí é um verso até lá embaixo. Pode ler tudo até ali. Até aqui nesse ponto. É um versículo bíblico que profetiza que o futuro governante de Israel Nascerá nascerá na pequena cidade de Belém, Efrata. e suas origens são desde tempos antigos e externos. Ah, tá. Aí tá bom. Porque ele não está falando do próprio verso. Ele está só falando sobre o que diz ali o verso. Mas já serve para nós conseguir. Ali, esse verso, ele está falando assim que não estava uma coisa assim que foi tomada de surpresa. Já estava programado desde os tempos antigos, desde a eternidade. Eles usam, não precisou nascer ali para fazer a obra dele, ele já existia. E isso que às vezes as pessoas não conseguem entender sobre Jesus. Por que Jesus veio nascer? Por causa dos homens, não porque ele precisava nascer de novo, nascer de algum lugar ou nascer. Ele já existia. E é interessante que é bom a gente pensar nisso, porque Jesus ele não é só importante por causa do nascimento, como por causa da morte e ressurreição. Porque a esperança, ela não está só na morte de Jesus. A pessoa, se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ela não tinha um motivo de crer, né? Então, assim, Jesus ele fez um trabalho completo, ele estava totalmente ligado com o Pai, né? E quando a gente percebe essa questão do ligado com o Pai, é porque Deus não é assim, a gente acredita em um Deus só, mas ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é difícil de a gente mesmo colocar na cabeça. Mas a gente tem que acreditar pelo seguinte, por causa que é bíblico, por causa que a Bíblia deixa muito claro no batismo de Jesus, porque Jesus ele estava ali sendo batizado por João, o Espírito desceu com uma pomba, eles viram uma pomba, mas era o Espírito, e uma voz que veio do céu, que era o Pai. Então, as 3 pessoas da Trindade que formam o nosso Deus. Então, isso é importante saber. Aqui fala também assim, desde a queda do homem, o pecado separou a humanidade de Deus. Porém, o Senhor não deixou o seu povo sem esperança. Já no Éden, ele prometeu um Salvador que pisaria a cabeça da serpente. Ao longo da história, Deus renovou essa promessa por meio dos profetas, mantendo viva a esperança de que um dia o Messias viria. O Natal é a prova de que Deus cumpre suas promessas. O nascimento de Jesus não foi obra do acaso, mas o cumprimento fiel do plano divino da redenção. Então, Deus ele nunca é pego de surpresa. Por que Deus, então, a gente fica pensando, tem muitas perguntas, e aqui tem umas perguntinhas para a gente poder tirar da nossa cabeça algumas coisas. Mas assim, algumas pessoas perguntam, né, se Jesus sabia que ia acontecer o mal, porque ele já sabia todas as coisas antes de acontecer. A gente sabe que ele é onisciente, onipresente, onipotente, e sempre foi.
Não foi só depois que ele venceu aqui na Terra que ele já era assim. Então aqui tem uma perguntinha assim, o que significa para nós a promessa de um Salvador? O que significa para nós? Prometeu alguém vai vir morrer no seu lugar. Como que você vê isso assim? Você aceita numa boa? Você acha que seria demais ou outro método seria melhor? O que a gente pensa assim de primeira assim? Vamos fingir aqui que a gente não entende nada da verdade agora. Que é um amor inexplicável, né? Um amor que a gente não consegue nem explicar, nem saber a dimensão, né? De um amor assim, né? É amor incondicional, né? Não sabia qual que era a resposta do ser humano. E Deus já sabe, e Deus já tinha o plano. Ele sabia que ele ia ser morto, ele já tinha um plano de salvação para nós. Que ele ia ser rejeitado, né? Isso, ele sabia, Deus sabia. Porque na Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sabia que ia mandar o Filho dele, mas ele sabia que ele ia ser rejeitado, ele ia ser crucificado, ele ia ser humilhado. Então, mas só que, apesar de tudo isso, ele tinha aquele amor incondicional, que ele não deixou de amar nós. E outra coisa também, ele já tinha um plano de salvação para nós, que era a ressurreição e vir, né, pagar através da morte, que foi uma morte muito cara, custou muito caro, né? Ele morreu para que a gente pudesse ser salvo através da morte dele, né? E algumas pessoas não dão o devido valor, sabe? Não. Tem uma pequena história, acho que vocês já conhecem, de um senhor que ele cuidava de uma rodovia, não sei se é rodovia, que chama de onde passa o trem, a ferrovia. Ferrovia. Ele cuidava lá. E aí um dia ele levou o filho dele junto, porque para ele ver como é que era o trabalho e tudo, e o filho dele era pequeno. E ele estava lá, e no momento em que o trem estava vindo, ele deu uma descuidadinha para cuidar dos negócios, o filho dele começou a andar no trilho, e já estava longe assim. E aí o trem estava vindo com um monte de gente, e ele tinha que baixar a ponte para passar o trem, senão aquelas pessoas iam cair tudo num abismo, ele tinha que baixar a ponte. E aí o filho dele estava bem lá no meio das engrenagens, e não tinha duas coisas para fazer, ele não dava tempo dele ir lá salvar o filho dele, e voltar e baixar o trilho. E aí teve que tomar uma decisão muito dura, né? Falou assim, bom, vou salvar o meu filho, eu vou deixar meu filho morrer lá no meio e vou salvar essas pessoas. E ele então pegou e, né, imagina a tristeza do pai de baixar sabendo que o filho dele ia morrer para o trem passar. Daí, agora imagina a cena, todo mundo lá dentro do trem, né, sossegadinho, ouvindo o seu radinho lá, vendo o celular, olhando, nem viram que morreu alguém e tal, e o pai lá do lado, né? E ninguém nem bola não deu para a situação que tinha acontecido. É mais ou menos assim, sabe? Jesus veio morrer por nós e tem muita gente que não dá nem trela para as coisas de Jesus. Ou seja, quer oferecer para Jesus algo que nunca ele pediu. Viu? Né? Mas você sabe que eu já ouvi casos, já vi gente contar para mim, mas as coisas de Jesus, que Jesus morreu, isso é uma ficção, uma história, é um inventado. É um conto sabe, é um conto que inventaram, os antigos inventaram, para que a gente tivesse alguma... Não, imagina, jamais. Tem pessoas que acreditam que é um conto, só uma história, que nada foi real, né? Quando Jesus fala assim, ó, porventura, quando o Filho do Homem voltar, será que vai achar pé na terra? Eu fico pensando nessas pessoas que pensam assim, né? Não tem a menor, vamos dizer assim, um pouquinho de respeito pela história, pelo que Jesus fez. Cecília? Não digo assim da história da terra mesmo, mas eu digo assim da história espiritual, do que aconteceu em meio a tudo isso aqui. Todos os livramentos que Deus deu para o povo, tudo que Jesus tinha intenção de fazer, Ele fez. Agora basta para quem entende um pouquinho, para ser tão grato a Deus, que possa falar assim, Deus, eu estou aqui, obrigado por tudo que o Senhor fez, e eu estou à sua inteira disposição, e o que eu tenho o Senhor que me deu, então eu sou muito grato. Então assim, a gratidão tem que botar no seu nome, né? E cada vez as pessoas estão mais ingratas, infelizmente é isso, né? Então é esse que é o motivo. Jesus ele tinha o projeto de salvação. Agora, por que era necessário que o Messias viesse ao mundo? Isaías 53 fala que ele veio, ele foi moído pelas transgressões, tudo, mas ele veio por nossa causa. Por que a perguntinha fala assim, ó, por que era necessário que viesse o Messias? Podia vir outra pessoa? Quem poderia ser?
ninguém ia fazer o que ele faz. Nossa, mas olha, é verdade. É, como o irmão contou a historinha lá, hoje em dia, acho que se acontecer isso, muitos vão lá e salvar o filho e os outros que morram. Hoje em dia nós estamos num tempo meio que do individualismo, né? A pessoa pensa muito em si, não pensa no próximo. E as coisas estão ficando difíceis por causa disso. A falta de amor já vem disso, né? Da pessoa falar assim, não, eu sou melhor, eu vou cuidar de mim, quem quiser se cuidar, que se cuide. Né? Viu, irmão? Mas eu penso assim do lado, sabe? Se calculo foi uma história, digamos assim, né? Mas foi uma coisa tão linda que Deus veio como homem, nasceu na estrebaria, você vê, ele podia vir no berço de ouro, ele veio na humildade, sofreu, né? Ele cresceu, você vê, e ele, todo o tempo que ele ficou aqui na Terra, ele foi 100% ser humano, né? E 100% Deus, porque ele não teve nenhum pecado, né? Depois morreu por nós, então foi uma coisa perfeita, uma coisa que o pai mandou o filho, foi uma perfeição, que se você analisar, é um legado que ele deixou para nós, por resto da vida. Não tem como você não crer em Deus, né? Tem duas coisas muito especiais em Jesus ter vindo, sabe? Sim. Primeiro que ele era nosso Criador. Sim. E daí para morrer por uma criatura, teria que ser o Criador. Então... se fosse um outro, o anjo é um ser criado também, né? Sim. Por mais que é um ser perfeito, que nunca caiu em pecado, o anjo também, né? Ele é um ser criado. Sim. Então ele não poderia fazer o papel que Jesus ia fazer. Então imagina a reunião que teve lá, o Pai, o Espírito Santo e Jesus lá. E você vai lá para a terra e as pessoas vão te judiar e você mesmo assim vai, vou. E era apoio entre todos eles. Ele estava falando assim, ó, não vá, meu filho. Ele falou, vai. Todo mundo concordou, porque na verdade assim, ó, ali no caso do trabalho de Deus é um trabalho único. Não tem um discordar, tá? Todos concordam. E tanto é que todos têm a função. Hoje Jesus veio, fez a parte dele e hoje ele está lá fazendo a primeira parte do julgamento, né? Lá. Está lá, mas ele também estava ao nosso lado. O Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas de Jesus. E o Pai é que nos dá força e poder para a gente poder vencer juntamente com o Espírito Santo. Então é um trabalho completo. Então teria que ser Jesus mesmo. Não dá para ser outra pessoa, como está lá em Isaías, né? Agora tem a terceira pergunta assim: como que a promessa de Deus traz esperança nos tempos difíceis? Vamos ler esse verso que a gente não leu, Jeremias 29:11. 29:11, Jeremias. Depois eu vou falar uma coisa para vocês de um outro profeta que ele também teve afinal os profetas foram rejeitados a maioria, né? Você sabe que os profetas de Deus, a maioria deles foram mortos, né? Os discípulos a gente sabe que foram 11 foram mortos e só morreu o João, que morreu de velho lá, exilado lá, né? E a gente sabe que, na verdade, o que acontece é que todo mundo que serve a Deus vai ser perseguido, já foi ou vai ser perseguido, de alguma forma. Se você analisar hoje, você ser cristão hoje, você já, de certa forma, você já sofre uma perseguição. Sim. Depende do lugar, depende do que você for defender na frente das pessoas, elas vão ridicularizar você, por causa do que você acredita. Mas isso não é nem um pouquinho daquilo que ele sofreu. Ele sofreu muito mais. Né? Porque nenhum de nós ainda precisou morrer, mas nós estamos preparando para morrer. Morrer para o mundo é uma coisa que a gente já fez. Sim. E a gente precisa morrer para o mundo todo dia ainda. Mesmo que a gente já fez uma vez, precisa morrer para o mundo todo dia. Alguém encontrou lá? Porque eu nem fiquei falando. Jeremias o quê? Jeremias 29:11. O Satanás vive pregando isso aí por aí. Então aproveita a vida, porque daí morreu, acabou. Só que por causa de Jesus ter vindo, nascido, andado aqui na terra, mostrado o que era o céu, deixado para pregar, essa pregação que chegou até nós não é à toa não. Nenhum de nós que está aqui dentro nessa sala, nenhum de nós que está aqui dentro, nenhuma pessoa que aceita Jesus ou conhece a verdade em algum momento foi feito para se perder ou para sofrer. Ninguém. Mas as coisas que a gente escolhe às vezes levam a consequência. É melhor você ter uma consequência de ser cristão, ser perseguido, ser maltratado, sabendo que depois vem as coisas melhores, do que você ficar uma vida inteira sofrendo também, porque o mundo só dá sofrimento, tentando ganhar a vida quando você vai perder ela. Então é melhor você perder outras coisas e ganhar a vida. Ganhar a vida eterna. Como disse o verso ali, era para ver algum defeito em você. Não. Ele já sabe os problemas que você tem. Ele não tem que olhar para saber defeitos.
Ele olha para ver a capacidade de você junto com o poder dele. E ele quer te ajudar, e ele está ali se oferecendo para ajudar. E muita gente está falando assim, não quero, agora não, deixa para depois. Né? E isso aqui não é para brincar, como a irmã falou. Até agora eu sei que nós estamos aqui numa boa circunstância, falando de Jesus, colocando mais confiança na nossa vida de que Jesus realmente cumpriu e cumpre as promessas dele. Então nós estamos num bom lugar, não, né? Mais para frente, eu não sei o que pode acontecer. Teve aquele pastor, né, que o Moacir não citou o nome, que foi ajudar as pessoas lá e estava vindo e morreu. Então a gente tem que estar preparado só, né? Não tem outra coisa a fazer. Nunca sabe Nem o o dia da nosso. manhã, Não né? sabe? Não sabe nem o nosso Jesus vai hoje. vir agora, amanhã. Fala, Davi. Você ia falar? Não. Achei que você Não, falava. ele sabe passar lá no time dele, o pastor tava pregando, ele era amigo do pastor lá que tava pregando. Ah, é? Então, é que ele acabou não falando o nome e eu não perguntei, né? Porque às vezes você conhece a Que pessoa, dó, né? A Ana né? falou. Trabalhando Mas eu lá. fui lá ajudar o povo, né? Tem semana que vai ajudando. Tive que Dá pra deixar gente ela entender lá o depois, porquê, não, né? nossa, É, daí umas a Ana coisas que falou, você fica o no pastor aqui porquê. também falou, mas a Ana falou o nome e eu... Pois é, aqui tem bastante, acho que tem, aqui em Curitiba mesmo deve ter acho que tem mais de 60 igrejas. Isso aí é mais de 60 pastores quase que tem. Então vamos ler mais um versinho aqui, 5:2, vamos ver o Miqueias aqui. Miqueias 5:2 vai assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador de Israel e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos e desde a eternidade. Isso aqui que ela leu, né? Então fala o que aqui, ó? Por mais que a cidade seja pequena, ou seja, se você olhar, a cidade era pequena, o nosso coração também é pequeno, e é a morada de Deus, e Deus é grande. E como que ele serve aqui dentro? É que se eu convidar ele vai tomar conta de todo, não só do coração, né? Ele pede a chave, eu estou na porta e bato, ele quer entrar na nossa vida. E isso ele não faz só com a gente que já conhece. Tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando com pessoas que às vezes se convidou, tipo assim, às vezes a pessoa falou não, mas Deus está trabalhando. Uma hora a gente não perde nunca. Por esse motivo que a Bíblia, quando fala assim que a Bíblia ia ser tirada da nossa mão, muitas vezes ela não vai ser tirada fisicamente. Não. A pessoa coloca um preconceito tão grande que a pessoa taca a Bíblia lá e não abre ela. Não abre, nem lê, E nem outra coisa, interessa. irmãos, distorce a palavra de Deus. Porque todas as igrejas, eles lêem um pedacinho da Bíblia. Sim. Só que eles lêem aquele pedacinho, mas eles Interpreta. explicam da do forma, jeito deles. entende da forma que eles que Nos convém a tempos de eles, hoje, entende? né? Vamos ver aqui mais um versinho a respeito. É o último versinho, é 2 Coríntios 1:20. E fala assim, ó: porque todas as promessas de Deus neles são sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por todos nós. Ou seja, as promessas de Deus são sim. Por que são sim? Deus concorda com tudo? Não. As promessas de Deus são sim, porque tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Então é sim, não tem, você fala assim, tem alguma coisa que Deus falou que você pode dizer que não se cumpriu? Tanto as coisas espirituais estão levando para que Jesus sempre cumpriu a sua promessa, quanto historicamente, se você for analisar, até as pessoas que estudam lá coisas científicas e tal, vê que as coisas aconteceram naquelas épocas mesmo, vai lá ver, confirmar as histórias, né? O Rodrigo Silva mesmo vê essas coisas lá, vai lá ver se de fato era desse jeito. E aqui o apóstolo Paulo está falando assim que Jesus, ele é o sim, ele sempre trabalhou para esse fim, ele sempre fez as coisas para todo mundo se salvar, era a pregação dele, e é a nossa pregação. E se não fosse assim, a gente também tinha o motivo para falar assim, não, eu não vou mais seguir nesse caminho, porque eu não sei se vai dar em alguma coisa, sabe? Mas como Deus promete e cumpre, né? assim, Jesus vai voltar? Tem muitas pessoas falando que já esperou muito tempo e está saindo do caminho, achando que, mas acho que não vai mais voltar. Mas se você olhar para as profecias, não está cumprindo justamente agora? Só que se a pessoa não estiver firme no propósito e firme na promessa de Jesus mesmo, que realmente vai acontecer, o inimigo ele diz assim, a Bíblia fala assim, que ele vai tentar derrubar os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Não é quem acredita já em todas as coisas de Deus? A gente já está no caminho, né? E é isso que ele vai perseguir. Infelizmente a gente está vendo muitas pessoas que nesse tempo, ao invés de se agarrar mais com Deus, está deixando de Deus. Então assim, o que nós temos que fazer? Nós aqui, nós somos uma classe. Lá na igreja nós somos uma classe, nós viramos uma família. Todo mundo se importa com todo mundo aqui. E isso é para se tornar a igreja toda. Só que nem sempre se consegue, né?
A gente sabe que tem as lutas aí de relacionamentos, ainda tem as coisas na igreja que às vezes não dá tudo o que a gente quer. Mas a gente está buscando o mesmo céu, a gente tem que amar as pessoas, a tentar ajudar elas, mas não menosprezar ninguém. Que Jesus ele não desprezava ninguém. Né? Se vinha lá um rico lá, ele sem problema atendia o rico também. Se vinha um pobrezinho que não tinha nem onde cair morto, ele atendia também. Então ele era constante. E Jesus ainda continua sendo esse mesmo, constante. Então assim, nós temos que dar graças a Deus que Jesus veio. E nesse Natal, mais do que os outros passados, talvez, pensar mais nas coisas certas do Natal. Eu não vou ficar triste se eu não ganhar um presente, porque o maior presente eu já ganhei. Né? E a maior alegria é estar reunido em família, comer junto, igual a gente estava fazendo aqui. A gente vai fazer o nosso ainda, né? A gente vai fazer aquela última. Assim. Eu acho que vai ser lá na Marlene de Boston, porque a Marlene falou que quer que seja lá. Lembra que o ano passado foi lá? Foi tão bom, né? Então, ela quer que seja lá. Então vamos lá, nós vamos. Feliz sábado para todos! Aí, Deus abençoe nosso sábado, né? Que seja um dia gostoso, amanhã tem outra visita para nós fazer.